Pronto, Opa, tô começamos. aqui. Começamos. Trancamos a sala aqui. Não sei como é que o Zé entra depois. Tá sem a chave. Está sem a chave agora. Bom, boa tarde, gente. Estamos começando mais uma live leve do Caquizeiro. Hoje a gente vai conversar com o Júlio. O Júlio hoje sai de, de Caqui das Carrapetas para um Caqui entrevistado também, né? Ele e o Cláudio Partes, né? Eles são os idealizadores do Empathy Game, o jogo da empatia, que já tá em fase de teste, né? Já está rodando aí em fase de teste, e é um jogo bastante interessante em todos os sentidos, né? O sentido de você poder refletir, praticar a empatia, né? A empatia é uma das. Deixa eu desligar aqui o meu WhatsApp, senão ele fica gritando aqui no meu ouvido pelo computador. É terrível. Mas então a gente. A empatia é importante, é um sentimento que a gente precisa, nesse momento, né, da história da humanidade, mais do que nunca, né? E ele permeia todos os programas de educação que a gente fala, né? O sentimento da empatia, ele ele tá diretamente ligado quando a gente fala, por exemplo, nos 4 pilares de educação da Unesco, no aprender a conviver, né? No aprender a fazer também. A gente, aí ao longo da live pode até entrar, olha o Zé aqui tentando entrar na sala. Agora já começou. Zé, Zé, abre aí o caquizeiro, que agora já começou, não consigo mais derrubar a sala. Não, senão eu tenho que derrubar e abrir outro link. E aí é um processo demorado. Mas, enfim, queria convidar, então, tanto o Júlio e o Cláudio, né, para que se apresentem principalmente dentro do contexto do projeto do jogo da empatia, né, do Empathy Game. E game é meu ovo esquerdo, né? O jogo da empatia, eu sei que tem um nome, mas, porra, detesto anglicismo. Mas, mas aí eu sou um cara, tô ficando rabugento mesmo, é quarentena. Né? Quem estiver assistindo a gente, dá um like, que ajuda aí o canal do Caquizeiro a ir mais longe, né? Compartilha, abre sala de vídeo, faz uma farra também, tá? É, eu tô. Daqui a pouco eu vou abrir aqui, Júlio, para eu poder também interagir aí com as pessoas que estão participando com a gente, tá bom? Mas então, a sala é de vocês, a tela é de vocês, e podemos conversar, né? Vocês se apresentem, por favor, e aí depois a gente começa a nossa rodada de bate-papo aí, de tela de conversa. Bem, meu nome é Cláudio Partes, né? Eu sou designer e artista plástico, artista visual. Agradeço aí pelo convite e acho que é maravilhoso a gente estar podendo conversar não só sobre o game, até por ser algo que a gente está aí trabalhando e de forma apaixonada, e principalmente, acho que pela própria questão do tema, né? Que eu acho que pô, já era um tema importante, acho que atualmente, cada vez mais, é crucial, acho que na vida de todos. Não só falando de negócios, mas principalmente para a vida mesmo, né? E o Júlio, assim, é um parceiro, amigo, irmão de longa data. A gente já se conhecia antes do próprio Instituto Empatizar e com alguns outros projetos, e com uma afinidade muito grande aí com a questão de alguns temas e conteúdo, essa questão da importância da educação e da relação com o outro, né? Então, bem, de forma bem resumida, uma apresentação resumida. Gente, desculpa, eu estou aqui ouvindo, mas eu estou aproveitando e convidando um monte de gente aqui para minha sala, para a gente ter mais pessoas. Mas, enfim, como o Cláudio disse, a gente se conhece, enfim,
um pouco antes do Instituto, não, Cláudio, pouca coisa. E sempre com vários trabalhos em comum, né? A gente sempre acaba sempre trabalhando ou apoiando o trabalho do outro. E aí nasce o Instituto, que o logotipo também, toda a questão visual nasce também com o Cláudio, né? Vem com o Cláudio, com toda a capacidade dele de conceber, né? É interessante porque eu juro que essa live não vai virar aquela coisa de um ficar elogiando o outro, não. Mas... Vamos parar que eu não tenho tempo de rasgar seda, né? Pois mas realmente o Cláudio ele tem essa capacidade, né, de entender um conceito e traduzir aquele conceito, agregar o conceito e traduzir aquilo visualmente, né? Então, hoje o logotipo e toda a parte visual do Instituto vem justamente desse pensar, né, dessa questão do Cláudio, dessa capacidade. E aí, há 1 ano e meio atrás, a gente começou a gestar essa ideia de ter um jogo, né, sobre empatia, o que ajudasse nesse processo da gente avançar dentro do mundo da empatia. Como um instituto, né, a missão principal do Instituto Empatizar é justamente essa, né, disseminar essa cultura da empatia. A gente achou que só ter treinamentos, capacitações, interações com educadores, apesar de ser um caminho extremamente importante, porque educadores formam outras pessoas, né? E a gente segue também esse caminho, mas a gente precisava também ter alguma coisa um pouco mais pop, né? A empatia, ela é muito filosófica, né? Ela nasce dentro da filosofia, esse conceito, depois ela permeia aí a psicologia, a antropologia trabalha muito com essa questão da empatia, é básico para a antropologia, para o trabalho do antropólogo, mas ela, nessas ciências ela acaba sendo uma coisa muito distante. E exatamente por essa distância, por essa falta de entendimento, a empatia muitas vezes é mal interpretada e mal trazida para o dia a dia, né, para as discussões do dia a dia. Então, essa ideia... Vai lá. Explica essa distância. Primeiro, quer dizer, essas ciências, né, filosofia, a psicologia, a antropologia... Eu estou te fazendo essa pergunta, é um pouco de advogado do diabo, porque vocês desenvolveram um jogo, um aplicativo, né, que é para ser jogado à distância. Né? Então, explica a diferença dessas duas distâncias, tá, que você colocou. Claro. Essas ciências, elas trazem visões muito aprofundadas de uma discussão muito profunda sobre a empatia, que é uma discussão, inclusive, em aberto, né? Não é uma discussão fechada, como se a gente já soubesse tudo sobre empatia ou sobre as competências que podem ajudar na empatia. No meu segundo mestrado, que foi em educação, justamente sobre como educar para a empatia, eu me vi frente a esse problema, né? Quer dizer, eu, com uma formação inicial em administração, mesmo já sendo educador há 20 anos, você conseguir descer nesse nível de profundidade, entender o que está sendo falado, porque o linguajar é muito diferente, né? Não era uma situação muito, muito simples. Enfim, mas houve esse mergulho e justamente a distância entre esse conhecimento científico mais profundo e o conhecimento, a interpretação que se dá hoje mais popular de empatia, eu acho que é uma distância muito grande. E muitas vezes essa interpretação mais popular da empatia acaba deixando a desejar, no meu entendimento, tá? Ela é pouco profunda. Eu entendo que para grande parte das pessoas é o suficiente, mas ao mesmo tempo acho que o mergulho é muito pouco profundo e acaba não ajudando no trabalho que se tem de ter uma sociedade mais empática, né? Então, diga, Claudinho.
Não, e até porque assim, não é, acho que essa falta de profundidade, acho que não é uma exclusividade da empatia, assim. Hoje eu vejo um monte de situações assim que são cruciais e que as pessoas ficam muito nessa superfície, né? Se a gente for falar da própria educação, saúde pública, é lógico, é um caminho, até por conta das pesquisas do próprio Júlio e algumas outras questões da gente ter aí, estar trabalhando com a empatia, mas é isso, assim, acho que a gente precisa, em diversas esferas, aprofundar esse conhecimento em torno dos assuntos, né? E aí acho que a sociedade como um todo perde muito quando se fica nessa superficialidade, né? Tudo fica muito, muito perecível mesmo, né? Descartável, né? Muito líquido, Em né? Líquido. líquido, Era é? o termo que eu ia usar, mas achei que assim, era um termo. Porque também já se popularizou demais, né? Já ficou superficial, né? Já ficou superficial também, né? Já estamos nadando na superfície de novo. Eu acho que esse é o grande problema hoje, né? Você tem uma série de conceitos que exigem reflexão, mas que ao mesmo tempo você tem que fazer um trabalho para, de alguma forma, popularizá-los, né? Porque já existe uma popularização errônea sendo realizada. Então, eu acho que esse é o grande desafio, André. O grande desafio, não sei se Cláudio concorda comigo, mas o maior desafio que se tem hoje não é a discussão profunda, embora essa é até gostosa. E as pessoas que se propõem a isso, elas muitas vezes elas estão abertas a essa troca, né? Então é muito gostoso. Eu tive uma live há umas 2 semanas atrás com o pessoal de um grupo de pesquisadores da UF sobre empatia na hospitalidade. E foi um papo de 2 horas, extremamente gostoso e tal, mas era um grupo de pesquisa. E é óbvio que a maior parte das pessoas não deseja esse nível de profundidade. Então você tem que encontrar aí um meio termo. Então, frente a esse desafio, a gente recorreu aos jogos, porque jogo é algo extremamente poderoso, extremamente popular, os melhores jogos são intuitivos, né? Então a gente quis transformar uma discussão com um nível de aprofundamento bastante significativo em algo divertido, mas que permitisse, ao mesmo tempo, a gente estar levando essa discussão um pouco mais distante do que só grupos fechados. E até complementando, acho que, querendo ou não, ainda que a gente, assim, temos que rever e mudar, às vezes, muitas coisas que a vida moderna, contemporânea, né, pede, e ainda existe, às vezes, muitas essas questões de que, se for divertido, às vezes, ou por ser um game, tem que ser, não dá para educar, não é o caminho, não é a ferramenta, não é o meio ideal, ou se for alguma ferramenta de educação, isso não tem que ser divertido, não tem que ser... Então, acho que é uma mentalidade ainda muito antiquada, né? Assim, é muito ultrapassada até. Assim. Nós temos que resgatarmos aí novos meios e às vezes até alguns meios que são até muito antigos, até porque no passado a própria arte e ciência caminharam ali, não é nem de mão dadas, eram praticamente quase que uma única coisa, né? E o quanto nós tivemos exemplos e progressos maravilhosos com essa junção, né? E hoje, acho que mais ainda com os recursos tecnológicos, com as novas tecnologias, é fato, nós temos que assim se debruçar sobre ela, fica que nesse primeiro momento pode ser a mais assertiva, mas se nós não nos debruçarmos sobre esses meios novos, a gente vai ficando cada vez mais defasado, né? A gente, que eu digo, a sociedade, a educação e as próprias relações, né? Uhum. Concordo sim. Agora, me diz uma coisa.
você colocou um ponto bastante interessante, Cláudio, que é a questão da arte, né? Como é que você conseguir traduzir num jogo de empatia graficamente isso, né? Como é que é esse processo de criação? Né? Inclusive, eu gostaria até que vocês falassem, que eu acho que é importante, né? Que o É, projeto de vocês venceu uma etapa de financiamento aí, foi pela Startup Rio, né? sim, com recursos vindo da FAPERJ, né? Então, É, olha que interessante, né? Quer dizer, vocês são daqui, uma startup daqui, né? O Instituto Empatizar é uma startup nesse projeto do game, e vocês, a partir daqui da cidade, que sirva de inspiração a outros jovens também, né? E conta aí essa história, então, Cláudio, de como é que a gente consegue. o- e é até legal você ter falado dessa questão da startup aqui de Petrópolis. Até na época do edital mesmo existiam algumas, né, assim, diversas até vagas e espaços para projetos daqui, e as inscrições assim caberiam mais, né? Então acho que tem que se incentivar mais esse fomento, né, em torno de inovação e de projetos, e existem assim recursos mesmo para isso, né? Então, quanto à relação artística, assim, é bom, é válido lembrar que é uma equipe super enxuta até para o desenvolvimento de um game, né? Até porque normalmente games, e principalmente com essas características do Empathy, demandariam uma equipe até muito maior. Então, nós tivemos juntos também ilustrador, programador, músico para a questão da trilha, roteirista. Então, assim, é um trabalho em equipe, isso por si já é muito legal também. E a questão artística, assim, acaba se sendo crucial, até por conta das pesquisas mesmo, em torno desse público, qual é o foco, a própria criação das personagens, assim, porque a gente não pode também perder esse foco e se afastar muito de um público que é o jovem, o adolescente, mas também não podemos nos desconectar ali do próprio roteiro, da trama que a gente se propõe, né, e foi roteirizada. Então, acabamos aí tendo, e o Júlio participou também muito, acho que crucialmente aí dessa, quais seriam esses personagens dessa primeira missão, desse primeiro caso, e quais características dele, tentamos trazer toda uma questão da própria diversidade dentro do game, e assim, é algo que até demandou assim uma boa parte do tempo, porque tivemos diversas refeituras aí por conta desses aspectos artísticos. Tem coisas ainda a serem definidas aí para frente do projeto, mas assim, a gente também escutou muito os próprios alunos e estudantes e queremos continuar escutando, né? Até porque não só por ser um produto e um jogo voltado para eles, mas para ser de fato assim uma construção aí muito coletiva, né? Até de novo resgatando aí o que eu estava falando lá atrás, porque senão a gente às vezes se fecha dentro das nossas limitações. O que a gente, se bobear, tem como padrão e que hoje em dia, de repente, já mudou muito. Então, eu sou uma das pessoas, e até trabalhando com criatividade, que, assim, acho importantíssimo o estudo da história e olhar para trás, mas eu confesso que acho tão importante a gente estar olhando para frente. Claro. Até porque é para onde nós estamos indo. Assim. É importante a gente ter uma memória, ter uma história, mas se a gente só fica preso a ela, chega uma hora que pronto, assim, essa máquina começa a girar cada vez mais lenta e chega uma hora que se bobear ela vai emperrar e vai parar. Então, acho que construir isso junto com o público, com os jovens e ouvindo muito, acho que é de crucial importância para ir fazermos um game legal, um game bom. Bacana. Agora, explica uma coisa aqui pra gente. Como, através de um jogo, como através de um game, a gente trabalha, né? Quais as situações, né? Você falou personagens, diversidade, né? O roteiro. Como, através de um game, a gente consegue trabalhar
é essa questão da empatia, né? Como é que, né, o que vocês pretendem aí, né? Bem, eu vou fazer uma introdução e depois, assim, vou passar a palavra para o nosso estudioso do tema. O, no caso do jogo, né, principalmente ali a gente gira muito em torno do jogador, até descobrir, né, desvendar ali também as expressões dos personagens que se apresentam. Então, assim, isso requer, não deixa de ser uma atenção, principalmente em tempos que a gente vive aí de forma, às vezes, tão superficial. Então, assim, e existe, é lógico, que toda uma trama ali de desvendar um caso, então você tem que buscar pistas. Só que nesse caminho você vai interagindo com diversos personagens e tendo que justamente assim reconhecer essas expressões. Se é alegria, se é nojo, se é medo, se é tristeza. E é lógico, isso tudo foi desenvolvido, e principalmente assim, esses detalhes das expressões, com base em pesquisas, e aí Júlio acho que é mais apto do que eu para falar sobre sobre a empatia nesse sentido, né? Assim, essas expressões e esse foco, pelo menos nesse primeiro momento aí no jogo, né? Eu acho que essa pergunta é muito importante, André, porque os jogos de empatia nos Estados Unidos, eles já tinham até uma discussão que para virar uma categoria, né? Então, existiam muitos jogos de empatia que foram lançados nos Estados Unidos e sempre com com o mesmo tipo de jogo, com a mesma metodologia, qual seja colocar o jogador no corpo ou na vivência de um outro personagem, né? Esse tem sido o caminho seguido por todos os jogos de empatia, que é um caminho válido, né? Uma pergunta. Eu tenho muito medo disso, sabe? Tipo assim, virando uma categoria. Isso não é perigoso? Quer dizer, quando você pega a empatia, que é um sentimento que é muito amplo, né? E é para ser vivido, desenvolvido, mas vivido, vivenciado. E coloca ele dentro de uma caixinha, ó, agora você vai ser empático, não sei o quê. Isso não é muito perigoso? André, na verdade, tudo que vira comércio, né, de alguma forma, eles tentam definir as limitações, literalmente colocar numa caixa, até para que seja entendido por gente que não se dedicou tanto a esse entendimento, né? Normalmente é assim que acontece. Tem um lado negativo, e é esse que a gente está tentando de alguma forma abordar, que é justamente isso: você fica muito escravo de um modelo, de uma receita de bolo, né? Que tem grandes limitações e que as pessoas que trabalham com isso, poucas têm conhecimento dessas limitações. Tem um lado positivo também, que é justamente você popularizar o conceito, né? E toda popularização é positiva, né? Mas ao mesmo tempo pode acabar deturpando aquele objeto estudado. A gente veio, eu acho que esse é o grande diferencial do jogo, sabe, André? Claro que nós temos coisas muito boas, né, como essa parte gráfica que a gente se apaixonou, a questão da música. A gente está trabalhando constantemente, e aí eu pego as palavras do Claudinho, do Claudinho, eu acho, do Cláudio, né? A questão da... Um tempão aqui. Dei furo, então. Pois é, pô. A questão da jogabilidade, da adequação às necessidades e ao modelo dos jovens, esse estudo conjunto, esse desenvolvimento conjunto é fundamental. Mas eu acho o grande trunfo nosso é que esse jogo ele é construído em cima de um modelo teórico, né, que é o modelo das competências empáticas. E por que eu digo que isso é um trunfo? Tudo que a gente trabalha ali, a gente sabe exatamente a competência que a gente está trabalhando e em qual momento a gente trabalha aquela competência, inclusive as limitações daquele trabalho. Então, vou dar um exemplo para você. Dentro do modelo das competências empáticas, um dos mediadores, não é empatia, mas um dos mediadores é a atenção. Quer dizer, como é que você vai desenvolver empatia se a pessoa não tem sequer atenção ao outro, né? Então, a gente trabalha em determinados... exatamente, em determinados aspectos,
a atenção, principalmente a atenção visual. Esse primeiro é um MVP, né, um produto mínimo viável. É claro que a gente tem coisas que a gente está recebendo feedback e pretende melhorar para o próximo lançamento, e uma delas é exatamente essa, a escuta empática. Né? A gente pretende, uma das nossas propostas é colocar vozes nos personagens, justamente para praticar a escuta. Então a gente trabalha a atenção. Uma outra, a gente sabe que a gente não está trabalhando, por exemplo, e muita gente se coloca descrente quanto a isso, né? Quanto à questão da empatia ser trabalhada por um jogo eletrônico, um jogo digital, mas a gente trabalha uma empatia cognitiva. E a gente sabe que a gente está trabalhando a empatia cognitiva, a gente sabe que a gente não está trabalhando a empatia afetiva, não num primeiro momento, pelo menos. Que daqui a pouco a gente vai falar para vocês sobre o próximo lançamento que a gente está trabalhando, que também permite isso. Mas, enfim, a gente sabe que existem limitadores, principalmente porque quando um jovem, um adulto mesmo, está na frente do celular ou na frente do computador, que é a segunda, já vamos lançar na semana que vem uma versão para PC desse primeiro caso, até para ampliar a base de usuários, enfim, e tornar até a experiência mais agradável, né, porque a tela é maior, etc. A gente sabe que a gente não está trabalhando a questão do contato, mas a gente sabe que a gente está trabalhando a identificação das pistas emocionais, que é uma das competências necessárias para a empatia, ou que forma a empatia cognitiva. Existem outras competências que a gente está trabalhando, numa escala um pouco menor, mas que fazem parte da dinâmica do game. Por exemplo, o próprio pensamento crítico, André. Né? Quando você tem que fazer uma avaliação, né, das provas, porque não dá para recolher todas as provas que você vê. Então você tem que, frente ao que a publicação que você vai fazer, quais são as provas que realmente são críticas, quais aquelas que realmente não podem faltar. Isso vai ser uma avaliação que você vai fazer no transcorrer do jogo. E não fazem parte da empatia diretamente. Entendi. Então, nesse momento, você está trabalhando a empatia cognitiva, né? O jogo está trabalhando a empatia cognitiva. E você falou uma coisa da publicação, né? Publicação tem a ver com os personagens, né? Vocês podiam explicar um pouquinho a estrutura do jogo, dos personagens, como é que foi, né? E aí, como é que eles dialogam com a questão da empatia no jogo, né? Olha o Todd aí. O Todd acho que quer explicar aí a situação Bem, o jogador, no caso, ele é um repórter iniciante, trabalhando, estagiando aí numa redação, né, de um jornal, onde ele é acompanhado por uma diretora-chefe, responsável ali pela reportagem, em busca aí de desvendar um caso de suspeita de corrupção, e, nesse sentido, ele tem aí à frente dele um mapa de uma cidade fictícia, né, chamada Hild, e ele tem que passar por diversos espaços, nesse primeiro caso, né, até pelo tema, ele tem que passar aí por uma prefeitura, uma associação comercial, um clube, um bar, a própria casa do deputado, e nesse trajeto, ou nesses espaços, é onde ele se depara com diversos personagens, que vai desde o atendimento, uma recepcionista, um garçom num restaurante, para coletar essas informações, né, essas pistas. Ele se depara, em alguns casos, com uma diversidade de pistas, onde, como o Júlio falou, ele tem que ali parar e analisar para ver quais que ele vai coletar, ou se ele vai coletar todas. Existe, é lógico, por se tratar de um jogo, ali algumas limitações, então que ao longo do caminho ele vai descobrindo. Se ele coletar todas, ele vai ficar sem espaço, se bobear para outras. Então, ele de fato tem que ter uma atenção. E a própria questão da publicação aí, na situação de fechar, né, e apresentar uma matéria, a gente não deixa de lidar com isso, com essa reflexão, né, também sobre, ele tem todas as provas ali, assim, isso é verídico, assim, até porque a gente vive em tempos aí de
imagens distorcidas, falsas, fake news, ou até mesmo injúrias. Então, assim, por mais que a gente possa, isso é um jogo, e não trabalhar nesse primeiro momento algumas questões, que a gente, é lógico, já tem isso pensado, e até pensando em desdobramentos aí, depois, como o Júlio falou, a gente vai falar um pouquinho, mas é um meio onde acho que não só esse público jovem está, e joga e investe muito tempo. Então, acho que é um meio para a gente até abordar assuntos que são assuntos não só atuais, mas importantes. Porque não adianta também a gente falar de que no lugar de estar jogando, podia estar lendo um livro. Sim, ele tem que ler um livro também. Mas, já que de forma impulsiva ou natural ele acaba dedicando mais tempo ao celular, ao smartphone, por que não pensarmos em meios e formas de estar junto com ele ali, né? E acho que o jogo tem muito disso, né? Então, assim, a mecânica do jogo e a situação é essa, assim, a cada espaço que ele visita, ao concluí-lo, ele tem ali a assistência dessa jornalista-chefe, dialogando, dando alguns toques sobre como é que ele foi sucedido ali nesse momento, e aí pronto, ele vai avançando, né? Tem um outro módulo, que seria um módulo de treino, que aí ele é meio que desvinculado diretamente desses lugares, aí onde ele tem um contato mais direto com as próprias expressões, né? Bem, só completando, o jogo, né? A ideia do jogo, ela nasce vai ser um jogo de temporadas, né? Então esse MVP é o primeiro caso, a primeira temporada. Então cada temporada vai conter entre 5 e 6 casos, e onde a gente vai trazendo desafios diferentes, vai introduzindo novas posturas também. Por exemplo, nesse primeiro a gente está trabalhando as emoções básicas, né? Que para muitas pessoas, isso eu acho que é importante, André, a gente colocar, é um conhecimento extremamente valioso, é um conhecimento que todo mundo sabe que é valioso, você identificar as pistas emocionais, mas é uma parcela muito pequena da população que desenvolve essa competência. E aí, quando você vai enfrentar pessoas mais capacitadas e mais preparadas numa negociação, né? Enfim, negociação em vários sentidos, seja comercial, seja num debate, né? Você acaba, muitas vezes, sendo prejudicado porque não teve acesso àquele conteúdo, que é um conteúdo, de certa forma, técnico, né? Quando a gente pensa na empatia cognitiva, né, ela tem dentro dela conteúdos técnicos, comportamento, lógico, porque modifica a sua forma de enxergar o outro, mas modifica porque você olha o outro e vai procurando dicas, expressões, e o levantar da sobrancelha, e a posição do canto dos lábios, que são técnicos, porque teve todo um estudo de mais de 100 anos para chegar a essas conclusões, e que tem um grupo pequeno que tem acesso e um grupo muito grande que não tem. Então, eu acho que também é uma forma, André, da gente começar a quebrar esses feudos de conhecimento. E acho que é algo importante, assim, até voltando um pouco quando você falou quando o Júlio estava falando principalmente, acho que em outros países, assim, e a empatia ser considerada ali, de repente, o que é uma categoria, e se isso não torna a coisa meio que encaixotada, né, dentro de um padrão, e também não é uma exclusividade só dessa questão da empatia, né, assim, é meio que uma palavrinha da vez, do momento, assim como em diversas outras situações já tivemos palavrinhas ou palavras até da vez, né, assim, meio ambiente, a própria a criatividade, resiliência. Agora, a propósito, a palavra da hora é propósito. Né? E aí acho que cabe muito assim a nós, o que podemos, e às vezes temos um conhecimento
com um pouco mais de base ou pesquisa sobre determinados assuntos ou áreas, a gente batalhar para isso não ficar simplesmente como um produto marqueteiro. Algo que pronto, né? Eu ponho um selinho lá na minha empresa, na minha porta, e eu sou uma empresa responsável. Acho que cabe muito a nós e o nosso papel de que, peraí, vamos aproveitar que se está falando desse tema ou dessa palavra e discuti-lo de forma séria. Assim. Não é só porque você estampou um selo que pronto, agora você é uma empresa empática. É muito mais do que você precisa mais do que isso, né? E até mesmo esclarecer isso, como o Júlio estava falando, porque de repente aquelas pessoas que não têm ainda esse embasamento, assim, essa base, esse conhecimento. Até porque senão, de fato, essa palavra ou esse tema é esgotado e pronto, qual é a próxima da fila, né? Então... Oi, alô? André travou? André? Ficamos sem um anfitrião? Eu posso... Opa! Deu uma travadinha aqui. Travou, é? Uma beleza, rapaz. Não, os diretores da Oi não são nada empáticos, porque se eles colocassem no lugar do usuário, eles estariam xingando até a última geração. Bom, você tocou num ponto, Cláudio, que eu acho importante. Essa coisa da palavra da hora, da coisa do modismo, né? O Júlio falou sobre isso também. E quero abrir uma provocação aqui com vocês, tá? Que é a seguinte. Muita gente fala assim, não, tem que ter aula de empatia, né? Virar matéria. Primeiro que aula já é um negócio horroroso, né? Ainda traz todo um formato arcaico, assim, a própria palavra, né? Exatamente. Nas escolas, né? Já cansei de ouvir isso, né? E tem, parece que países colocando isso no currículo, como, né? E na realidade, acho que empatia você pratica. E dentro da prática, né? E é uma construção ética e de moral do grupo, essa coisa toda, você pratica, né? Então, eu acho que mais importante a prática da empatia, né? E aí acho que o jogo ajuda nisso, do que você pegar as crianças e falar, ó, fecha o livro de matemática, agora abre o livro de empatia, né? E empatia, né? Então, comentem sobre isso. Tem, acho que, situações que deveriam ser trabalhadas e cada vez mais, assim, eu acho que um pouco, acho que do próprio game, do Empathy, veio também de um projeto anterior do Júlio, acho que ainda está um pouco na gaveta, mas a gente chegou a testar em alguns momentos, que era o Rally da Educação, né? Que era um meio de o quê? De juntar o tecnológico, já na época a própria questão do telefone, dos celulares, com a tecnologia com o analógico, que é o próprio aluno e o estudante está em campo. A gente lembrou um tanto na época as antigas feiras de ciência, onde se tinha tarefas e atividades, onde de fato assim esse estudante mais novo tinha um contato com o campo, ou seja, com a área ali, com as pessoas, com a realidade. Me corrijam se eu estiver enganado, mas hoje, assim, excetuando aí alguns projetos maravilhosos e acho que nos cursos superiores, alguns projetos de extensão, fora isso, às vezes o aluno fica muito dentro de uma bolha, né? Assim, fica muito dentro de questões teóricas. Ele conhece sobre o porteiro, sobre o advogado, sobre a faxineira, sobre o feirante, mas num módulo muito teórico, né? E ele, às vezes, não pode, dependendo da situação e da faixa social dele, assim, é muito perigoso ele ir na feira. Então, ele não vai à feira. Então, acho que, assim,
é o que você estava falando, André. Eu acho que assim é muito importante que essa coisa do aprendizado, assim, essa situação e todo o aprendizado, ele não se dê simplesmente nisso. Você fecha um livro, abre outro. Hoje em dia, você assiste um vídeo. A vida e... Oi. Isso, Claudinho. Me perdoe te interferir aí na sua fala, mas isso não é aprendizagem, né? Isso é ensinagem, né? Sim. Não existe nada mais simpático do que uma aula, porque todos têm que estar no mesmo nível, na mesma hora, com o mesmo grau de atenção, né? E com um controle, às vezes, de previsibilidade tremenda, né? Assim, tem Total. situações que, pronto, qualquer coisa fora disso, você sai pela tangente, você desconversa, ou é um assunto que você não pode abordar. E isso não é o que nós temos na vida do lado de fora das portas. E isso eu acho que é algo que é extremamente perigoso também, não só para quem trabalha aí com educação, mas em todas as áreas, porque se acaba tendo um grau, ao meu ver, de teorização e de sofisticação da teoria anos-luz, mas desconectados com a vida real. Assim. E isso é uma das coisas que eu acho que geram uma série de distúrbios mesmos catastróficos que nós estamos vivendo, porque... Para você ver, né? Como a educação já esteve adiantada e hoje está atrasada, né? Porque aula virtual, que isso que você está falando quando você fala tudo abstrato, isso é virtualidade, né? Sim. Ela é dada desde o século XIX. E que tivemos, ao longo da caminhada, algumas iniciativas e projetos maravilhosos de vida real, né? Maravilhosos. Né? Mas dentro aí... Eu só gostaria de completar o seguinte, eu concordo plenamente, a gente tem defendido isso, né, André, e trabalhado muito com essa visão de educação, né? É uma visão de educação prática, distribuída, né, sem muros, né, sem limitações, né, da vida, né? Por um outro lado, eu acho que para os professores, para os educadores, eu acho que essa iniciativa é muito importante. Por quê? A gente sabe que a educação virou um comércio, virou um grande negócio. E daqui a pouco, André, não tem a menor dúvida que vai ter um livro de uma dessas editoras didáticas, que é o livro da empatia, né? Você tem alguma dúvida disso, André? Eu não tenho, entendeu? Você conhece a minha opinião sobre os livros didáticos, né? Não. Por mim, eu botava tudo na máquina de reciclagem e começava a imprimir os clássicos, né? Claro. Com o papel reciclado dele, começava a imprimir os clássicos, que você aprende muito mais, Claro. né? E outras coisas. Claro. Poesias. Mas é isso, André. Mas eu não tenho dúvida que daqui a pouco isso já existe, né? O livro lá o meu filho tem a aula de Live, né? Eu acho o seguinte, né? Quer dizer, entre a concepção de uma BNCC, né, que insere essas discussões, que eu acho que é importante, né? É importante que na lei que direciona o que vai ser abordado nos currículos, né, nas matrizes curriculares, constem essas novas competências, essa discussão. Por outro lado, a gente sabe também que se a gente não oferecer alternativas saudáveis, o que vai acontecer é que eles vão meter um livro lá, um tempo que vão roubar, de repente, de matemática ou português, e aí vai ser aquela guerra, e pronto, está dado, a matéria é dada, né? Então, eu acho que a discussão, a nossa proposta, talvez a nossa ambição maior, é mostrar para os educadores e, consequentemente, para as instituições desses educadores que existem alternativas, né? Que, claro, existem jogos que podem ajudar nesse trabalho, porque a gente sabe também que muitas vezes o educador está tão sobrecarregado que ele chega e vai fazer aquilo que a cartilha diz para fazer. Então, é fornecer essas alternativas, tanto nos jogos, como vocês sabem também, eu estou, se Deus quiser, acabando aí
o livro, né, sobre Educando para a Empatia, e nesse livro é importante porque o último capítulo também traz algumas possibilidades normalmente abertas. E é isso que a gente quer fazer com o game também. O jogo, ele não é um mundo fechado em si, né? Eu acho que, e esse é o nosso desafio também, é construir possibilidades pedagógicas a partir do jogo, né? O jogo ele não se encerra em si mesmo, né? Ao contrário, ele pode ser o início de uma discussão muito mais rica. Ele é um meio, uma ponte aí, né? E acho que importante até, e é lógico, essa situação também da gente se apresentar com ele de forma mais aberta, até porque acho que a tecnologia permite isso, a gente esquece que, tipo, comparando aí com uma situação do próprio livro em si, isso um livro no passado, né, onde você tinha que fazer uma tiragem, sei lá, não sei quantos mil exemplares ou menos, e se tivesse alguma revisão, alguma atualização, você tinha que esperar, às vezes, o esgotamento de uma tiragem para fazer outra, e isso, às vezes, levava um tempo. Hoje, a gente tem um cenário onde, que, às vezes, quase que em tempo real, você pode estar fazendo atualizações, e é um aprendizado que, às vezes, enquanto que ou educadores ou muitos profissionais se esquecem. E que, se bobear, esse mundo mais marqueteiro tira muito proveito. Nós temos, se a gente for ver exemplo disso, a própria indústria automobilística que lança o que? Automóvel com recall. Ou seja, ela sabe que aquele banco pode soltar, mas isso não te impede de colocar 10 mil carros no mercado e depois você diz que, quando identificamos um problema na barra de direção... É verdade. Você colocou um ponto que eu questiono muito, sabe, Cláudio? Que é o seguinte, dentro do jargão do pessoal de tecnologia tem um negócio, né? O fail first, né? Fica o primeiro a falhar. Né? Porque, porra, eu preciso botar meu produto... Desculpa. Eu preciso botar... Esqueci que estou ao vivo. Eu preciso botar meu produto no mercado. Eu preciso colocar meu produto no mercado antes que o concorrente o faça, aquela coisa toda. Ótimo, né? Dentro de alguns projetos, de alguns serviços, de alguns software, seja lá o que for, isso é válido. Né? Vamos dar o primeiro passo e a gente vai construindo no caminho. Agora, quando a gente joga isso para a indústria, né? Quando você diz aí num carro, vem aqui trocar teu airbag que ele pode explodir na tua cara e você pode morrer. Às vezes eu tenho um pouco de receio, assim. É bom você ter colocado isso, para a gente até aprender a separar as coisas, né? Porque vou lançar um carro, né? Teve um carro aí lançado por uma montadora aqui no Brasil, que simplesmente o negócio do banco lá, quando você coisava o banco, decepava o dedo das pessoas. Né? É uma loucura isso. Né? E a gente olha com isso essa importância da gente avaliar e, de fato, assim, rever a vida em todas as suas áreas. Assim. Porque é isso, assim, o mercado vai avançando. Essa situação mesmo, como você colocando, é uma realidade que mata, é uma realidade que destrói. No entanto, assim, essa indústria e a vida atual, assim, ela é um trator, né? Ela vai avançando. É lógico, acho que temos que refletir todo mundo muito sobre essas questões, porque algumas, de fato, assim, eu acho que não são desastrosas, muito pelo contrário. Assim, eu também, novamente, trabalhando com criatividade, uma das coisas que a gente aprende desde muito cedo quando lida com isso é não ter o receio ou medo de errar e não deixar, às vezes, de avançar por conta disso, porque senão você não cria. Uhum. Só que, junto com isso, você tem que ter uma consciência muito grande dentro do processo de que, em determinados momentos, até onde você pode ir arriscando, apto a cometer erros. Numa situação como essa de um game, de uma publicação, qual é o peso desse game? A gente reportando de novo ao jogo,
sobre a questão das provas, de uma publicação de uma matéria, qual é o peso de uma matéria publicada errada? Assim? Qual é o risco que ela... No entanto, assim, a gente vive hoje num momento, e principalmente num país como o nosso, que as leis, assim, a aplicação das leis demoram muito, então isso faz com que, pronto, a gente viva um período de grandes barbáries, né? Desde isso, de um dedo ser decepado, a outras, assim, do próprio tirar do cidadão, do indivíduo, a própria moral dele, o que ele tem ali de valores, assim. Então, acho que o game, com certeza, aborda e trabalha situações disso. Acho que são questões que a própria empatia, acho que em diversas instâncias ali, faz com que se sensibilize para isso, fiquemos mais atentos. E atento, não só o jovem, mas nós, enquanto profissionais de áreas diversas, sejamos mais responsáveis com o que a gente está ofertando, né, para o mercado. Né? Porque é muito fácil, né? Assim, o mercado é assim. Cara, e a partir do momento que você joga o jogo da forma que o mercado joga, você também é assim. Não tem como você se excluir dessa situação. Uhum. Entendi. Vai falar alguma coisa, Júlio? Não, eu só quero, quer dizer, dentro desse conceito até de eu e o Todd queremos falar aqui, que dentro desse conceito de criação coletiva, né? A gente está inaugurando, a partir da semana que vem, uma comunidade, né, dentro do Facebook. A gente achou que o Face se prestava mais a isso. Justamente, a gente vai convidar as pessoas que se cadastraram para baixar o game, né, o jogo. Vamos convidar outras pessoas que estejam interessadas, educadores, psicólogos, né, para a gente justamente discutir como esse jogo pode ser melhor, tanto ele digital, né, quanto ele em um formato mais analógico, que é o nosso próximo passo, que a gente vai transformar esse jogo num jogo de cartas, né? Então a gente vai, a ideia é juntar essas pessoas para a gente conversar e criar junto, né? Claro que dentro do possível, né? A gente envolver essas pessoas e aprender também coletivamente, né? Eu acho que é isso, né? De repente uma mudança que se faça pequeno, o Cláudio sempre fala isso, né? No layout daquela carta, pode mudar muito a aplicação que aquele educador vai ter no seu ambiente. Então, é isso que a gente quer ouvir e trabalhar em conjunto, né? Que bacana. Uau, que legal. Essa ideia do jogo de cartas é fantástico, né? Eu acho que... não, e aí a gente consegue levar a mais pessoas, né, a outras idades, né? É bem bacana. Sim, e é algo assim, eu acabo, é lógico, lidando com tecnologia, embora assim, sou um apaixonado pela vida analógica, assim, amo livro, assim, livro para mim assim, é algo, livro enquanto o conteúdo aí mais abstrato, quanto às vezes o próprio livro objeto, né? No meu caso, assim, dentro do universo de artista, o livro autoral, o livro de artista, né? Que por si só ele é um objeto, e quem conhece um pouco mais, que já abre diversas possibilidades de reflexão, né? Então essa questão das cartas eu achei maravilhoso, e desenvolvendo junto com o Júlio, porque é isso, não são coisas excludentes, não é porque você tem um digital que você não possa ter um analógico, assim. E muito pelo contrário, eu acho que quando essas coisas caminham juntas, é isso, assim. Hoje podermos estar aqui através de ao vivo, né? Porque a gente tem um vocabulário tão rico, e a live para lá, a live para cá, e então, assim, em meio ao momento que nós nos encontramos, o quanto a tecnologia é maravilhosa para isso tudo. Uhum. No entanto, existe também uma vida, ou a vida, acho que não dá nem para dizer como muitos aí da área de tecnologia defendem, e eu acho que concordo com isso,
Não existe uma vida do lado de fora. Isso faz parte da vida, assim. É uma coisa só. Não existe, às vezes, um mundo virtual e real, enquanto, assim, esse mundo virtual hoje ele anda junto com o mundo real. Ele é a realidade. O caso é como nós lidamos com ele, né? Nós lidamos com ele como um mundo digital, virtual, hoje em dia mesmo com essas próprias transmissões ao vivo, né, entre aspas, aí as lives, o quanto assim, mas é um encontro que não é real, não é presencial. Nós estamos aqui, não estamos fisicamente, mas estamos aqui. Então, assim, nós mesmos e muita gente tem que acabar revendo todos esses conceitos, esses valores, porque se eles não forem revistos, nós vamos nos distanciando cada vez mais da realidade, né? É verdade. E eu acho que o jogo de carta, assim, acho que para mim e para o Júlio, sem querer dizer que estamos ficando velho, ele tem todo um lado saudosista, né? Mas eu acho que é muito gostoso. Eu tenho sobrinho novo e o quanto eles se divertem ali com os jogos de cartas, sei lá, é Pokémon, é isso, é aquilo, diversas situações e é muito gostoso. Quem não lembra do velho bafo, né, do bafinho? Não, e interessante é que a gente, nesse jogo de cartas, né, a gente ainda consegue agregar a empatia afetiva propriamente dita, né? Porque não existe empatia afetiva se não existe convivência. Não existe, Sim. né? Se não existir esse compartilhamento de momentos. Então, quando você está num jogo de cartas, é tudo que existe, né? Porque você está ali envolvido e aí as pessoas trocam, as pessoas se aborrecem, as pessoas... Emoção, As pessoas brigam, pronto. Afetividade, né? Então, eu acho que é muito isso. Quer dizer, são dois meios com propostas um pouco distintas, mas que no fundo, a proposta é desenvolver algumas competências e permitir, oportunizar esse desenvolvimento. Até um querido, amado ex-professor e grande amigo meu fez um comentário agora aqui na sala, falando que lá na República Mexicana, ele foi daqui para lá e hoje ele está instalado lá no México, eles também estão numa proposta para fazer uma educação empática, né? Eles partem de uma educação socioemocional para gerar um mundo mais empático. Olha só, então você vê... Podemos, Júlio, ver se ele topa bater um papo com a gente. Seria maravilhoso, ele é uma pessoa maravilhosa. Vai ser muito bom, vai ser muito bom. Né? Pegar essa experiência lá do que está acontecendo no México também, né? Farei o convite. Que bom. Deixa. Você está com os dois chapéus aí, né? Tá aqui entrevistado. Deixa eu colocar duas coisinhas. Chegamos aí já 18 horas já, né? E aí eu abro para as palavras finais aí de vocês, tá? Quer dizer, fazer duas coisinhas, uma pergunta e depois você faz as palavras finais. Vamos estourar o tempo mesmo? Bora, bolas. Primeira coisa, falando da live passada que a gente falou, né, a gente entrou aí nas comemorações do centenário do Paulo Freire, né? Na live passada eu falei do Rui Barbosa, que ele assinou um decreto, e ele era secretário de Fazenda da República, e ele assinou um decreto pedindo a todos os cartórios, todos os registros dos escravos enquanto patrimônio, registro de nascimento, registro, né, de compra, venda, essa coisa toda, para distribuição. Né? E falei num tom indignado, aquela coisa toda. Não, eu li o decreto lá no livro, enfim. Mas depois eu fui pesquisar um pouco melhor, né? E por incrível que pareça, essa destruição, para a gente ver como é que né? E como é que agem as nossas elites, né? Ele fez isso, né? E destruindo essa parte documental cartorial, né? Ele fez isso para evitar
porque havia uma pressão enorme dos cafeicultores, dos grandes senhores de terra, de que eles fossem indenizados pelo governo por conta da abolição, né? Porque tratavam, né, olha, os escravos como patrimônio, né? Então, quer dizer, minha indignação fica, porque a gente perdeu um registro histórico danado, né? Mas houve uma justificativa naquele momento, porque havia uma pressão enorme, né? Desses mesmos caras continuam pressionando aí, né? A bancada do boi da bala e agora a Bíblia junto, né? Fazendo essa confusão. Continuam fazendo essa pressão até hoje, né? A gente entrou na República, na Primeira República, logo depois veio a política do café com leite. Mas, enfim, então, só para deixar isso registrado e deixar o outro lado também. Senão, faz um comentário indignado de um lado, mas existe um outro lado aí dessa história também, que, né, para o bem da verdade e para reflexão de cada um, né? Esse é um ponto. Segundo, quero pedir 1000 perdões ao Zé, né, que ele chegou atrasado na sala, a gente mudou hoje de plataforma, e depois que a gente abre essa sala, diferente da outra, a sala fica trancada. O Zé não conseguiu entrar, largamos o Zé do lado de fora da sala hoje. Zé, um beijo, né? 1000 perdões, mas até com o compromisso que a gente tem também com, né, com os nossos parceiros aí que assistem a gente, com os nossos amigos, é sempre gostoso, muito gostoso o nosso bate-papo. A gente tinha que entrar às 5 horas, né, e entramos, mas, né, desculpa, Zé, estamos te devendo essa, né? E aí eu quero fazer uma pergunta e vou falar um negócio, tá? Estou sendo absolutamente egoísta, porque eu vou falar de um sentimento meu nessa pergunta, tá? A gente tem hoje uma objetificação das relações, né? Trata-se o outro como objeto, enfim, isso é motivo de estudo, isso é motivo de várias coisas que a gente vê hoje na sociedade, né? Algumas coisas muito terríveis, como o caso da violência doméstica, como o caso do feminicídio, né? Onde a gente enxerga essa relação quase como um objeto, né? Agora, vamos para o outro lado. Eu tenho andado assim extremamente sensível, né? Sempre fui, mas com as questões da natureza, né? E a gente vem sofrendo aí essa questão toda aí das queimadas aqui, as queimadas lá no Pantanal, né? A derrubada da floresta da Amazônia. E eu tenho sentido muito, 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 muito. Sabe, Júlio? Cláudio. Senão o Júlio me puxa a orelha. Né? E eu tenho sentido muito isso, né? É possível, e sentido mesmo, sabe? Eu queimei também, junto com a pata daquela onça, sabe? Junto com aqueles animais, com aquele... me queima muito. É possível a gente sentir empatia que não seja pelo outro, mas por coisas, né? É só uma pergunta, uma reflexão, sei lá o que é, mas isso tem me mexido muito comigo, sabe? O André, você sabe, eu compartilho exatamente esse sentimento com você, né? Eu, em alguns momentos, me vejo extremamente sensibilizado. Pois é, e sensibilizado, entristecido, ao ponto de chorar mesmo, entendeu? Por algumas coisas que a gente acaba vendo aí acontecendo. E não só o acontecimento que entristece, mas a indiferença, que aí entristece mais ainda, né? Aí revolta, é uma mistura de tristeza com revolta. Eu diria para você, André, que não é só possível, como no meu entender, e aí vem um entendimento totalmente pessoal, eu acho que é o caminho da consciência humana, né? A gente está, enfim, a história da humanidade, eu enxergo, enfim, algumas linhas enxergo como a história da evolução da consciência humana. Eu concordo com isso, né? Eu acho que a história
ela fala bem do tipo de homem de cada época, né, e quanto isso já mudou. E quanto isso ainda tem potencial para mudança, né? Acho que a gente vive ainda uma empatia estereotipada, né? Acho que na minha mente isso é muito claro. Nós vivemos a empatia entre grupos de semelhantes, né? Temos ainda uma dificuldade gigantesca de ter empatia, de sentir empatia pelo diferente. Mas hoje a gente já conversa, né? Hoje a gente já fala sobre isso, a gente já fala o quanto isso é importante. E quando, se a gente voltar 20 anos, isso não era nem uma questão a ser discutida, né? Então, vejo que, por isso, né, eu sempre falo, aproveitando as palavras do Boff, né, a palavra do Boff, né, numa empatia planetária, né, e até universal, quiçá universal, né, para que a gente não só tenha empatia pelas pessoas semelhantes, nem só tenha empatia por seres humanos, mas que a gente consiga nutrir uma empatia muito mais ampla por tudo que nos cerca, seja ele qualquer forma de vida que nos cerca, né? Eu acho que esse é o caminho, é um processo lento, doloroso, que faz com que pessoas sensíveis muitas vezes percam a esperança. E aí, a minha palavra, já deixo aqui a minha palavra final, não quero ir além, não, mas eu acho que a gente não, nem que seja por revolta, por teimosia, a gente não pode perder a esperança, André. Porque tudo é desenhado com o objetivo de tirar a nossa esperança. E a gente não pode dar esse gostinho, nem que seja por raiva. Nem que seja por raiva. Mas a gente não pode. Ira, exatamente. A gente tem que continuar acreditando, porque mais cedo ou mais tarde, com ou sem a raça humana, essa verdade vai se impor no universo. A gente luta para que seja com, né? Para que a gente faça parte desse todo de uma forma harmônica. Porque também, se a gente não fizer parte de uma forma harmônica, a gente vai ser eliminado, André. Né? Não existe outra. Então, vamos lutar por essa empatia muito mais ampla, muito mais inclusiva, né? Igual a gente tem pelo nosso animal de estimação, porque às vezes eu vejo as pessoas que amam um animal de estimação como eu amo, mas que olham... exato. Chegou. Mas que olham uma onça, olham um passarinho queimado, cuidando do seu ninho, e não conseguem enxergar naquilo, aquilo não sensibiliza. Então vamos lutar por ampliar essa capacidade de sentir, de dor e de prazer, de felicidade também, por tudo que é vivo no universo. Cláudio? Bem, acho que, de certa forma, vocês aí falaram, se não tudo, mas penso nisso. Eu, há pouco tempo atrás, ainda estou terminando, assim, saindo de uma série artística para começar um novo trabalho artístico, mas venho de uma série chamada Alfaiate de Asa, que trata justamente a temática em torno dessa série, que surgiu a partir da poesia de uma amiga minha, Tatiana Treufá, que é educadora também e atriz. Surgiu em torno disso, do quanto assim a sociedade e a vida transforma assim, o outro, o ser humano, em objeto. Ou seja, um objeto que você utiliza de acordo como se usa qualquer objeto. E, junto com essa questão, a temática dentro desses alfaiates de asa, é justamente restituir esse sonho a esses seres que se tornam, seres humanos que se tornam objetos, engrenagem, e quando não servem mais, são descartados, assim. E às vezes, depois de tanto tempo, ele se esqueceu como é que se sonha, como é que se cria. Então, assim, eu acho que essa questão da empatia, como o Júlio colocou, de forma muito mais ampla, não só pelos semelhantes, ela é crucial, assim. Ela é crucial. Eu tenho uma relação com
com animais, assim, apaixonada no sentido mesmo que, assim, em muitos sentidos, eles são tão frágeis e incapazes quanto uma criança mesmo, criança novinha, que se você deixar na beira de uma varanda sem um beiral, ela corre o risco de cair de lá, ela ainda não aprendeu, não desenvolveu isso. Então, me dói muito assim, pensar na humanidade, uma humanidade e uma espécie aí, Homo sapiens sapiens, que, sei lá, evoluiu tanto e, no entanto, assim, ainda não dá conta dos problemas mais primários, né? E que ainda não se sensibiliza pelas questões mais básicas, né? Que são essas, que não é só o semelhante, até porque essa questão, para mim, é muito incômoda quando eu penso, e eu, de fato, gosto de pensar e ao máximo, me comportar de forma mais ampla, porque se a gente for olhar para essa questão do semelhante, ela, assim, ela é mortífera, né, assim, para todos nós. É mortífera no sentido de que tanto que ou a mulher, ou o preto, ou o gay, é diferente, assim, diferente. E ainda que seja diferente, isso significa ser tratado de outra forma. Então, acho que nada justifica isso, né? E estar decretando, assim, o nosso próprio cárcere mesmo, né? Assim, caminharmos para isso. Então, me chocou muito, assim, você citando a situação da onça, desses animais que às vezes eu vejo queimados mesmo ali, assim, me choca tanto quanto, assim, quando eu vi há algum tempo, já um bom tempo atrás, aquelas destruições no Oriente Médio de monumentos históricos que, assim, cara, isso é vida. Isso, assim, deveria ser uma evolução construtiva, que se chegou aquilo ali e está acabando. Quanta gente pensa numa espécie que, pronto, não só está à beira da extinção, mas se extinguiu, cara, significa que foi embora, a gente não vai se deparar mais com aquela espécie. E aí isso me leva a refletir quantas espécies nós simplesmente não temos mais contato por conta disso, porque foi embora, né? Então, gosto muito de acreditar e se puder trabalhar e muito aí até com o próprio Júlio, por conta de todas as pesquisas dele sobre esse aprofundamento dessa questão da empatia, por conta disso. Nós temos que ter um mundo mais sensível a tudo, não só aos iguais. Porque os iguais significa isso, assim, a espécie, é o ser humano de tal tipo, é a minha família e são os meus. Quando você chega a isso, é triste, assim. A gente, na realidade, a gente volta, vocês já colocaram aí mais ou menos no início da conversa, é muito fácil quando você estabelece um padrão, né? E esse padrão você repete para o mundo inteiro, né? É fácil para consumo, é fácil para... Isso está na mão de grandes corporações, então é muito fácil que um oriental se vista igual um ocidental e consuma as mesmas coisas, né? E você vai perdendo essa conexão, né? O homem vai perdendo. Agora, se não me engano, acho que está até na Pedagogia do Oprimido, né? Mas o Paulo Freire fala uma coisa que é fantástica, né? O mundo só existe, né? As pessoas ficam assim, não, porque o mundo vai acabar. Não, a espécie humana tende a acabar se a gente continuar assim. Porque é o tal negócio. O mundo ele só existe para nós, seres humanos, que criamos essa concepção, nomeamos como mundo. Mas se a gente deixar de existir, a vida vai continuar por aí, né? Vai nascer mais planta, outros animais vão ser... Né? Então, a preservação do mundo, né? Da forma como a gente... é a preservação da espécie. E a gente tem que pensar, né, que já que é a espécie que pensa, é a espécie que nomeia, é a espécie que faz ciência, né? A gente tem que pensar na preservação da espécie, não viver nessa corrida louca e insana que a gente tem hoje de destruir culturas, como vocês colocam. Não, e a gente destrói culturas, não só as culturas primitivas, né, mas culturas que estão aqui do nosso lado.
né, que a gente vai perdendo toda essa... Né? Eu conheço áreas aqui em Petrópolis que eram áreas de famílias de produtores, né? E estão sucumbindo à especulação imobiliária. Né? Então, né, o cara deixa de ser produtor, né, e não estou desmerecendo os trabalhos, não, mas ele deixa de ser produtor, deixa de ter aquela relação com a terra dele para ser caseiro, para os filhos trabalharem no comércio, né, numa situação completamente distante e diferente da situação que eles tinham, que eles viveram, que eles trouxeram até ali. Né? E com uma qualidade de vida, certamente, assim, pode não parecer, mas outra no sentido até mesmo de qualidade, né? No sentido ali de contato com a terra, com o alimento e com tudo. Exatamente. O que eles vendem hoje, qualidade de vida, é uma coisa completamente diferente. Né? E né, a imagem que se cria. Mas isso aí é conversa para mais de metro. Né? André, deixa eu só finalizar colocando só o endereço pro pessoal que quiser baixar o jogo. Tá. É bem simplesinho, é www.empathy, com i no final, sem o A, é empatia sem o A. Empathy. Lembra de empatia, sem o A, pronto. Empathy. empathygame.com.br. É só ir lá. E quem quiser, indo lá e se cadastrando, a gente já vai chamar para fazer parte da comunidade para a gente desenvolver ainda mais esse jogo. Ou os vários jogos que saírem daí. Que alegria, maravilha. Né? Quero contribuir no pensamento crítico. Hein? Bem, agradeço aí o convite, é sempre maravilhoso falar sobre essa diversidade de assunto que nós falamos, assim, é muito estimulante. E obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado, Cláudio, obrigado, Júlio. Perdão, Zé. Obrigado a todo mundo que vai com a gente. Até a próxima. Ao vivo, leve, do Caquizeiro. Não vou falar live, não. Tchau, gente.